Olá pessoal, nesse primeiro vídeo da série da ansiedade, eu vou conversar com você sobre o que é ansiedade, o que causa ansiedade, quais os tipos de ansiedade e como a gente pode identificar isso, né? Como a gente pode identificar uma pessoa ansiosa. Vamos conversar sobre isso? Roda a vinheta. Oi, gente! Eu sou a Aline Souza, sou psicóloga, sou consteladora familiar e você está aqui nesse canal, o meu canal Papo de Família. Todas as semanas eu trago para você conteúdo sobre saúde mental, saúde emocional, autoconhecimento e eu quero te convidar a curtir o canal, já dá um like aqui nesse vídeo se você já quer saber um pouco mais sobre a ansiedade, mas se você quiser saber sobre os outros temas também, faz uma maratona aqui no canal. Tem vídeo sobre depressão, sobre pensamento, sobre como ajudar as pessoas que estão com ideação suicida. Então tem muito conteúdo legal aqui no canal. Então se você é novo aqui, se inscreve. Se você já está por aqui comigo, seja bem-vindo, já clica aqui no joinha e vamos conversar sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção humana natural. Todos nós somos ansiosos, tá? Faz parte do nosso dia a dia. A ansiedade está aqui no nosso dia a dia. Porém, sofrer de forma excessiva, que nos paralisa, que nos bloqueia, aí já é algo mais patológico e traz consequências que atrapalham as nossas vidas, né? Trazendo dados estatísticos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós brasileiros ganhamos o título de país mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. Ai, que título, né? Mas nós temos o maior índice de ansiedade, né, do mundo. O fato é isso que eu falei para você. Todos nós somos ansiosos, em menor ou em maior escala, né? Às vezes até oscilamos dessa ansiedade natural, normal, aceitável, né? O que nós podemos dizer para uma ansiedade que nos paralisa. A ansiedade normal é aquela que a gente sente, sabe aquele friozinho na barriga? Que você sente às vezes antes de uma apresentação, antes de uma prova, antes de alguma coisa, sabe? Aquela expectativa, aquele suspiro, respiro fundo, entendeu? Isso é a ansiedade normal. Agora, a patológica é aquela que te paralisa, mas nós vamos falar sobre ela no segundo vídeo da série. Então, você fica ligado, na próxima semana nós vamos falar sobre isso. Ansiedade normal e patológica, como que a gente pode diferenciar, né? E quais são sim, os sintomas mais aprofundados sobre isso? Mas afinal de contas, o tema hoje é o que é ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é um estado psíquico natural que é útil para nos alertar de um perigo e nos fazer com que a gente se prepare para ele. A ansiedade, ela funciona como um mecanismo de sobrevivência. Lembra que eu falei para você lá sobre o medo? Que a gente fica preparado num estado de luta ou fuga? É isso que a ansiedade faz conosco, né? Ela nos prepara, ela nos deixa alerta, né? Ela, em tese, né, nos deixa preparados para lidar com algo que pode ser prejudicial para nós. Em termos gerais, a ansiedade é uma resposta mental e psíquica a situações de medo ou de ameaça. Isso falando em linhas gerais e de forma normal e natural. A ansiedade natural, ela pode nos ajudar em algumas situações, né? Como a gente pode evitar algum mal, como evitar em algum perigo, entendeu? Ela pode nos proteger. Isso quando nós estamos falando da ansiedade natural, tá bom? Mas o que causa a ansiedade? Quais são as causas? É difícil apontar causas específicas ou causas exatas, mas os transtornos de ansiedade, eles existem e são chamados assim, fatores de risco, né? Essa causalidade, ela tem alguns fatores de risco que pode ligar alguns alertas
para a ansiedade e que aumentam essas chances de nós desenvolvermos um transtorno de ansiedade. Vamos conversar a respeito? Eu anotei alguns. A maior parte dos fatores de risco, ele está relacionado aos elementos estressores, né? Alguns elementos de estresse. Presença de outros transtornos, como a depressão, transtornos alimentares, dependência química. Então, se você já tem algum desses transtornos, algum transtorno alimentar, depressão, alguma dependência química, é um fator de risco para que você desenvolva a ansiedade. A convivência com abusos, né, violência excessiva, assédio moral, sexual, algum outros tipos de trauma, também é um fator de risco para que você desenvolva essa ansiedade patológica, tá? Estresse no trabalho, escola, outros lugares ou situações que gerem muita cobrança, muita pressão, é um fator de risco que faz a gente desenvolver um estado de ansiedade. Consumo de medicamentos ou estimulantes, como álcool, cafeína, nicotina, né? Incluindo também as ocasiões de abstinência dessas substâncias, ou seja, você estava fumando, parou de fumar, né? Então, ou o excesso de nicotina ou a falta de nicotina vai ser um fator de risco para se desenvolver uma ansiedade. Problemas financeiros ou desemprego por um longo tempo, essas situações onde a gente fica nesse estresse, né, por essa instabilidade ou financeira, ou, né, econômica, também é um fator de risco para desenvolver a ansiedade. Luto pela morte de pessoas próximas também é um fator muito importante para desenvolver a ansiedade. Separação ou divórcio, principalmente em crianças, né, diante do divórcio dos pais, diante da separação dos pais, é um fator de risco para que se desenvolva a ansiedade. Grandes mudanças na nossa vida relacionadas a emprego, residência, a escola, país, casamento, entendeu? Uma mudança brusca do nosso estado de vida também causa uma ansiedade, tanto a ansiedade boa, né, que é aquela expectativa dessa mudança de estado de vida, mas também em alguns momentos, se você já tem essa propensão a ter essa ansiedade patológica, pode te paralisar. Dificuldades na gestão do estresse em situações no dia a dia. Muitas vezes a gente acaba não sabendo administrar essas situações de estresse no nosso dia a dia e isso causa em nós uma ansiedade. Ser mulher não é um fator de risco, mas é fato que a ansiedade aparece com mais frequência em mulheres do que em homens. Por conta daquilo que a gente conversou até no último vídeo, lembra? Da síndrome da Mulher Maravilha. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui para você ver, porque tá muito, muito legal, né? Muita gente até falando, olha, eu não conhecia essa síndrome, mas essa vontade que a mulher tem, essa necessidade que a mulher tem de dar conta de tudo, de saber tudo, de fazer tudo, ela acaba desencadeando um processo de ansiedade, né? Um fator de risco da ansiedade. E por último, ainda há alguns estudos, tá? Não é comprovado todo cientificamente, mas tem uma raiz que a ansiedade pode ter uma predisposição genética, ou seja, você tem alguém na sua família que tem ansiedade, né? Que tem essa ansiedade patológica, você pode pegar, né? Você pode trazer essa raiz genética para você, entendeu? Mas ainda há alguns estudos nessa área, mas há de se considerar, não é mesmo? Agora sim, quais são os tipos de ansiedade? Existem diversos tipos de ansiedade. De acordo com o DSM-5, né, que é onde a gente diagnostica os tipos de ansiedade, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo
e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. A gente vai falar, eu vou falar sobre alguns deles, citar alguns deles, tá? Vou falar sobre 6 deles. O primeiro é transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Ele ocorre quando a ansiedade ela persiste por um longo período e se apresenta de forma excessiva, longo período e de forma excessiva. As crises acontecem com frequências e em situações diversas. Esse é um transtorno de ansiedade generalizada. Tem também o que a gente ouviu falar muito sobre a síndrome do pânico, que é caracterizada por ataques de desespero e medo de que algo ruim pode acontecer. Essa é a síndrome do pânico. Esse sentimento é tão intenso, que a pessoa pode chegar a ter um ataque por medo de que aconteça o ataque. Entendeu? Entendeu? Então a pessoa fica paralisada. Alguns dos sintomas incluem palpitação, tontura e falta de ar. Transtorno obsessivo compulsivo é o terceiro tipo de transtorno de ansiedade. É o famoso TOC. É caracterizado por pensamentos obsessivos e comportamentos repetitivos. A pessoa que sofre de TOC, ela é afligida por pensamentos recorrentes e obsessivos. Vou dar um exemplo, tá? Minha casa não está segura. E aí esse pensamento gera ansiedade, que por sua vez leva ao desenvolvimento de compulsões. Então, essas compulsões, elas levam o paciente, né, a pessoa, a desenvolver comportamentos repetitivos. Então, a pessoa está aqui com isso na cabeça. Minha casa não está segura. Então, ela vai lá e tranca a porta de casa. Aí ela volta aqui e fala, mas minha casa está segura, será que eu tranquei? Aí ela volta lá, entendeu? Ela volta lá. Então, ela fica sempre nisso. Minha casa não está segura, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Voltou, será que eu fechei tudo? Esse é o pensamento recorrente e obsessivo no TOC. O quarto tipo, transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. Ela ocorre quando a lembrança de um evento traumático, como um ataque, um acidente, volta de maneira recorrente, causando estresse mental, emocional e físico. Ocorre através de lembranças, né? Às vezes de um acidente ou de algo traumático, a pessoa ela fica revivendo, fica vindo de forma recorrente essas lembranças nela. Essas memórias, elas geram um estado de ansiedade extrema, é extremo, gente, que faz com que o indivíduo evite lugares ou situações que lembrem de alguma forma esse evento. Sabe, às vezes é um acidente de carro que foi muito traumático, às vezes a pessoa ela evita até andar de carro. Olha que sério, porque a ansiedade ela vem de forma extrema. O quinto transtorno de ansiedade são as fobias. A fobia é caracterizado por um medo extremo e pela reação da pessoa acometida de fazer esforços exagerados para evitar determinado alvo da fobia. Então, ela tem um medo excessivo. Eu anotei aqui, ó. A fobia é diferente do medo normal. É diferente. Na fobia, o indivíduo se sente impotente perante o medo que é extremo e irracional. A pessoa se sente paralisada na fobia. Sabe? Ela não vai nem para frente nem para trás. Ela está paralisada, petrificada. Ela não consegue. E fobia social, que é o último exemplo que eu vou dar aqui de transtorno de ansiedade. Quem sofre de fobia social, né, quem sofre de fobia, ou seja, evita qualquer tipo de situação na qual ela possa ter que interagir por essa pessoa, com as pessoas, né? Interação social com outra pessoa, grupo, pode ser extremamente desconfortável para ela. Extremamente. Mas aí, como é que a gente pode identificar uma pessoa
com ansiedade, uma pessoa ansiosa. Como eu já disse, todos nós temos um pouco dessa ansiedade. Todos nós temos algumas características que vai nos ligar um alerta ali. E eu vou te trazer algumas características que vai te fazer ligar esse alertinho para ver se você está dentro do que é normal, do que é esse sintoma, né, de ansiedade. No próximo a gente vai até falar um pouco mais sobre esses sintomas para nós aprofundarmos. E também a gente vai ver se a gente está entendendo. Você vai entender quem está do seu lado, se sofre de ansiedade ou não. Porque acho que esse é um dos pontos mais importantes. É saber identificar quem está do nosso lado que é ansioso. Porque muitas vezes, quem está do nosso lado, eu estou falando aqui como uma pessoa ansiosa, tá bom? Então, porque a gente que sofre de ansiedade, a gente tem essa dificuldade de ser compreendido, de ser entendido por quem está do nosso lado, né? Então, muitas vezes, quem está do nosso lado, por não entender tudo isso, menospreza, minimiza, é bobeira, e a gente acaba sendo incompreendido e acaba sofrendo um pouco mais até, né, com essa ansiedade de ser reconhecido ou não. Então, aqui eu vou falar algumas características, tá? Não são sintomas, lembrando, não são sintomas. Os sintomas nós vamos falar no vídeo 2, tá? Algumas características que você vai perceber que todos nós temos um pouco disso e vai ilustrar aquilo que eu falei, que a ansiedade é algo natural para nós, né? Então, vamos lá para algumas características, tá bom? Provavelmente, você vai olhar aí, você que é companheiro, essa pessoa não tem mais unha, não tem cantinho da unha, porque cutuca, futuca, tudo mais. Outra coisa é aquele tique, sabe? O bate na mesa, mexe as pernas, bate a mão. A pessoa não consegue esperar, sabe? Tá sempre ali no tiquezinho assim, quando precisa esperar, sabe? Outra coisa que é muito natural, que é uma característica natural dos ansiosos, pegou um livro para ler. Lê o começo, mas também lê o final lá, que eu quero ver como é que vai ser quando eu chegar lá no final. Você é assim? Eu sou assim. Tem que ler o final para saber como é que vai ser o livro para eu me interessar por tudo. Não suporta passar mal, então ele é um pouco hipocondríaco, sabe? Então, como ele não pode passar, não gosta de passar mal, ele se antecipa, né? Toma remédio e tudo mais. Esperar o outro terminar de falar é uma tortura. Não consegue, é uma tortura. É extremamente agitado, né? A pessoa ansiosa tem essa característica agitada. É indeciso de corpo e alma, não sabe se eu vou para lá, para cá, se eu compro uma bicicleta, se eu caso, o que eu faço, é indeciso. Fala muito sobre as suas expectativas, tem sempre grandes expectativas e tá sempre esperando dos outros, sabe? A gente que é ansioso, né? As pessoas ansiosas são assim. Outra coisa, tá sempre preocupada com diversas coisas. Diversas. Até coisas pequenas, mas a cabeça não desliga, não para. A mais importante, vive muito no futuro e fala pouco do presente. Então, essa característica das pessoas ansiosas é aquela pessoa que está sempre no e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, está sempre lá no futuro e não está vivendo o agora, não está vivendo o presente. Ficar longe do celular é desesperador, às vezes, para algumas pessoas ansiosas, tá? Lembrando que eu falei aqui, que eu ia falar algumas características, tá? Do nosso cotidiano. Você vai ver, né? Eu acho que você se identificou. Essas foram algumas características. E isso é o que a gente vive no nosso cotidiano, é para ilustrar que a ansiedade de forma normal, ela está aqui, permanente, ela permanece, ela permeia a nossa vida. Mas, em alguns casos, a gente entra e aprofunda nisso, né? Como algo patológico. Agora que você já sabe o que é ansiedade, o que causa ansiedade, né? Quais os tipos de ansiedade, como identificar algumas características dos ansiosos,
eu que te convido a compartilhar esse vídeo e convidar as pessoas para assistir o segundo vídeo da série, que ele vai falar sobre ansiedade normal versus ansiedade patológica. Como a gente identifica isso e a gente vai se aprofundar nos sintomas, sintomas físicos, sintomas psicológicos, e aí a gente vai entrar mais profundo nisso. Agora que você já deu essa introdução, a gente vai um pouquinho mais fundo para falar sobre a ansiedade. E eu te convido a estar compartilhando aqui comigo, a estar refletindo aqui comigo nos comentários. Me diga, você é uma pessoa ansiosa? Responde para mim aqui nos comentários. Como é que você lida com a sua ansiedade? E também quero te falar que lá no meu Instagram, quarta-feira eu coloquei uma caixinha de perguntas falando sobre a ansiedade. Eu já estou anotando essas perguntas. Vou abrir essa mesma caixinha no final de semana e na semana que vem, porque eu vou estar coletando essas perguntas para responder no terceiro vídeo da série. Porque o terceiro vídeo da série eu vou trazer assim, como é que a gente ajuda uma pessoa com ansiedade? Então, se você é ansioso, né, e tá ali rodeado de pessoas que às vezes você acha que não te entende, não te compreende, companheiro, companheira, colega de trabalho, manda esse vídeo para ele, essa série de vídeo para ele ou para ela, para que venha entender conosco, para que possa te ajudar, né? Para que seja um caminho de ajuda para você e para a própria pessoa, tá? Então compartilha esse vídeo, se você gostou, deixa o seu like e deixa seu comentário aí. Você é ansioso? Como é que você lida com essa ansiedade? E espalhe esse vídeo para mais gente. E sexta-feira que vem nós estamos juntos aqui novamente. Eu te espero com o vídeo 2 da série. Até lá!